Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoalzinho de casa, vamos lá? Boa tarde. Aê! Olha só, turma. Hoje eu trouxe aqui um exercíciozinho, quero ver como é que vai ser, hein? Tá? Eu já fiz a brincadeira lá no terceiro B. Foi bem legal o resultado, tá? Então quero ver vocês de casa pensando junto com o pessoal aqui presente. Beleza? Ó, agora eu vou virar no quadro e vou passar os exercícios, tá? Aí vocês podem ir observando e já vai respondendo. Tá? Eu quero gabarito de vocês, tá? Eu não quero eu chegar aqui e dar o gabarito. Depois eu vou conferir se o seu gabarito está correto. Tudo bem em casa? Me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ótimo. Vou colocar aqui no quadro a bateria de exercício relacionada ao assunto que eu falei no nosso último momento aqui, tá? Análise combinatória. Professor, qual que é a sua frente? Frente B. Frente B. Beleza, obrigada. Limpar o quadro. Eu esqueci de limpar de lá também. Val, Opa! eu tenho uma dúvida, mas é sobre o material. Assim, eu recebi duas apostilas, né, do trimestre e uma apostila de revisão. Para que eu vou usar? Pode falar, estou te ouvindo. Ah, já falei. Você recebeu. Esse livro de revisão, a gente vai usar para quê? É o seguinte, você recebeu duas apostilas e um livro de revisão, não é isso? Isso. O livro de revisão, você já pode fazer, conforme você tem na aula, você pode ir lá no livro de revisão fazendo exercício. Ele vai revisar os exercícios dessas duas apostilas. Tá. Ele vai colocar o tópico. Pode ir usando. Geralmente a gente não vai trabalhar ele, não. Você que vai usar para poder estudar, treinar mais, tá? Tá bom. Obrigada. Ele traz exercícios de acordo com os capítulos que vocês têm no livro aí normal. Nossa, cara, não limpa nada. Deixa eu acender aqui para clarear mais. Então vamos lá para a bateria de exercício. Vocês vão me dar gabarito. Aqui, né? Anota aí à minha frente, quem ainda não anotou. É matemática. Tá saindo lá, beleza. Frente B. Quem ainda não sabe o meu nome. Esse ano foi legal. Eu tenho aluno, o referencial, que se chama Valdivino também. Primeira vez. Acho que é primeiro ano. Eu atendi, ele e o pai chamavam Valdivino. Falei, caraca, agora sim, agora é a vez do Valdivino dominar mesmo a área. Vamos lá. Eu sempre faço uma piadinha sem graça, e essa piadinha vem comigo há muito tempo. Diz que divino é tudo que é puro, que é bom, né? Né? E o Val, você sabe o que significa o Val? Ou mais. Vamos lá. Primeiro exercício. Anotem aí. Vou colocar aqui no quadro, dando um tempinho para vocês. Ó, é o aquecimento, hein? De quantos modos? Três pessoas podem se sentar em... Esse é só aquecimento. Cadeiras. É de acordo com a nossa última aula, tá, gente? O tópico e o assunto que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou sair aqui da frente para vocês
Já ia acompanhando e pensando. E vou colocar o meu segundo exercício aqui. E do ladinho, ó. Esse não está estourando. Tá bom. Só quero que você venha para cá. Eu vou passando aqui de acordo com o que a gente for desenvolvendo. Eu tenho aqui uma bateria de 6, 7 exercícios. Mas eu consigo fazer uns 4, 5 tranquilo. Com os algarismos, esse é o segundo exercício. Com os algarismos. Com os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São formados números de 4 algarismos distintos. De 4 algarismos distintos. Ok? Entre, pontinho ali, entre eles, quantos são divisíveis por 5? Por 5. Entre eles, quantos são divisíveis por 5? Pode ir pensando aí, tá? Eu não vou apagar o exercício, não. Eu vou colocar os 3 aqui, dar um tempinho, vou resolver. Depois eu volto e coloco mais, tá? Pode ir pensando. Tem espaço para colocar mais um aqui ainda. Seria meu terceiro exercício. Está estourando aqui. Terceiro exercício. Dez atletas disputam uma corrida. Sendo 4 brasileiros. Ponto. De quantas maneiras distintas pode podem ocorrer as 3 primeiras colocações com pelo menos um brasileiro. Então, eu quero saber de quantas maneiras pode acontecer as 3 primeiras colocações, sendo que nessas 3 primeiras colocações tem que aparecer pelo menos um brasileiro. Beleza? Tranquilo aí de casa? Ficou visível? Tá nítido? Professor. Show, né? Eu agora quero gabarito. Vou dar um tempinho para vocês começarem a me dar o gabarito.
sair da frente aqui para vocês de casa não ter problema com a leitura também. Se for os quatro vinho, carro, André, tênis e carros Jeremias, só o Jeremias ou só o Carlos, é a mesma opção ou são duas diferentes? Deixa eu entender. Você tem 4 brasileiros, aí você falou os nomes, aí eu ponho... Não, aí se você trocar o Jeremias pelo Carlos, o pódio fica diferente. Fica, Que aqui vai diferenciar pela posição e pela característica dos elementos. Por exemplo, que todas as três têm que estar sentadas, sabe? Então tem 5 cadeiras e as 3 pessoas vão escolher entre essas 5 cadeiras o lugar para sentar. Não, as 3 pessoas vão sentar. Se você de casa quiser falar a sua resposta, é só no áudio, tá? No chat aqui eu não consigo ficar lendo, tá? A primeira vai dar 60. 60? Então vamos lá. Vou colocar o gabarito aqui. Se alguém discorda desse gabarito, ou você chegou em outro gabarito, pode falar também. O objetivo é fazer você confiar na sua resposta. Se a resposta estiver Professor, errada... a minha também deu 60 aqui. Perfeito. Já está anotado aqui. A minha também. Ótimo. Vê que é 60. Essa primeira, a maioria de vocês estão pensando da mesma forma. Isso é bom. Ou ruim. É bom ou ruim, mas tudo indica que estão pensando do mesmo jeito. Aqui na sala, alguma resposta diferente dos 60? Está todo mundo concordando com 60. 60 está sendo a resposta mais... Essa aqui é aquecimento. Então, eu já vou comentar o aquecimento aqui, tá, gente? Talvez tenha aquele aluno que não chegou no 60, mas não quer expor a sua resposta. Não tem problema. Importante é você colocar no papel, você resolver, para depois a gente discutir a questão. Se eu passar a resolução no início, você acaba sendo influenciado pela forma que eu estou pensando. O interessante é você corrigir seu pensamento. Mas você pode pensar diferente da forma que eu trabalho. Tá? Ok, então vamos lá. Primeiro exercício, o único gabarito foi 60. Tá? Ninguém ainda falou a outro gabarito. Então vamos lá. 3 pessoas podem sentar em 5 cadeiras. Olha que esse probleminha é muito parecido com aquela formação de números. Você tem 5 dígitos, 5 algarismos disponíveis, você quer montar um número de 3 algarismos. Parecido. O que acontece? Quem vai fazer a escolha aqui? As pessoas. Quantas etapas de escolha eu tenho aqui? 3, porque são 3 pessoas. Certo? São 3 pessoas. Então eu faço aquela jogadinha aqui, ó. 1, 2, 3. Os tracinhos representam as escolhas que eu tenho que fazer, ou seja, as pessoas. É uma coisa da unidade, dezenas e centenas. A pergunta é bem simples. Quando a primeira pessoa chega no local, vamos supor que tem um local, uma sala com 5 cadeiras. A primeira pessoa chega, ele tem quantos lugares disponíveis? 5, né? Pode falar, gente, eu gosto que vocês falam, fico mais confiante. 5 lugares disponíveis. Então a primeira pessoa tem 5 opções de escolha. Essa pessoa vai fazer a escolha de um lugar. Então, quando ela sentar, a outra que chegar terá quantos lugares disponíveis? 4, né? É a mesma ideia da formação do número de algarismos distintos. A outra que chegar vai ter 3. Multiplicando, nós temos aqui 60. Resposta vencedora e correta. Certinho? Tá? Não tenha vergonha de perguntar, tá? Eu gosto que vocês, caso estiver com dúvida, mas esse é um exercício mais básico, mas talvez você está desviando no básico, no simples. Fique à vontade, tá?
Próximo exercício. O número 2. Já temos gabarito? Vou colocar aqui em cima. 240? 200 de casa? 40. 240. Aqui na sala tem uma resposta 220. Quem que é o dono da resposta 220? O meu deu 120. O meu 120. deu 120 também. 120, eu tenho resposta do 120. 300. Eita, viu? Você viu O diferente? meu também deu 300. Você viu diferente do exercício? Olha lá o exercício básico. Teve gente que colocou aqui 360 também. Tá, vamos colocar o 360 aqui. Opa, eu vou cair desse pau. Eu ainda vou cair daqui. 360. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Aquele primeiro lá, ele não tinha tanto risco de erro. Tá? Agora, isso aqui, você percebe, ó. Eu tenho aqui 5 respostas diferentes. Tem mais alguma resposta diferente? Ah, tem a minha, mas tá muito absurda. Nós estamos falando aqui, não estou importando. O importante é você colocar. Se você não quiser expor, tudo bem, mas pode falar. 490. 490. Eu quero que vocês comecem a participar da aula sem receio nenhum de errar, de acertar. O importante é corrigir o caminho, né? Para vocês começarem a ter mais acertos nas avaliações decisivas. A minha deu 120. 120, nós já temos a resposta 120. Ó, mais uma 120 aqui. 120 está sendo a maioria até agora. Colocaram 420 aqui. Eu acho que eu vou... Tem mais alguma resposta aqui na sala? Diferente de uma dessas que estão aqui? 7 respostas já. Esses exercícios que eu estou colocando aqui, foi todos... É claro que eu enxuguei um pouquinho para não ficar um texto grande aqui. Tirados de alguns vestibulares. É como eu peguei da FUVEST, peguei da FGD, fragmentos. Eu tirei de... como chama aquela do Mato Grosso? Unimate. Eu peguei só a ideia principal da questão e trouxe aqui para vocês, que é onde está o raciocínio da questão. Posso fechar? Aqui na sala todo mundo concordou, presencial. Aí o pessoal do online, posso fechar? Bora então. Bora então. Presta atenção no exercício. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados os números de 4 algarismos distintos. Entre eles, quantos são divididos por 5? Vamos pensar um pouco aqui. 4, 1, 2, 3, 4. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Beleza? Vamos começar pensando assim. Ele quer formar números divisíveis por 5. Também quer formar números distintos. Então, você já sabe que, feita a escolha, não pode ser mais repetida aquela escolha. Certinho? Certinho? Então, me ajuda. Para formar número divisível por 5, qual é a condição? Me ajuda. Termina em 0 e 5. O algarismo da unidade tem que ser 0 ou 5. Então, aqui, ó, nessa posição, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Certo? Formação de número. Tem alguma restrição, gente? Só na primeira casa que não pode ser 0. Essa casinha da esquerda aqui, que no caso é a nossa unidade de milhar, ela não pode ser colocada do 0, senão não forma o número de 4 algarismos. Certo? Então tem essa restrição aqui. Tem que ser diferente do 0. Certo? Faz uma análise agora da situação. O que vocês estão percebendo? Vai ter que separar a continha. Por quê? Porque o 0 aparece como uma opção do final e o 0 aparece como restrição aqui do começo. Certo? Então ele está influenciando em duas escolhas. Quando acontece isso com um determinado elemento, nós devemos fazer conta separada. Uma só com o 0 no final e a outra com os números diferentes de 0. No caso, é só o 5, né? Beleza? Lembrou desse raciocínio? Do número par que eu falei. Só que apareceu com outra roupagem. Pegou? Então vamos lá?
Vê se esse espacinho aqui cabe. Vamos lá, então. Vou colocar aqui o final, 0. Então, vamos colocar o 0 no final. 1, 2, 3, 4. O 0 vai ficar aqui no final. 0 sendo isso do final, nós temos uma opçãozinha. Nem precisava, porque o 1 ele, na modificação ele é neutro. Não dá nem colocar esse 1. Certo? Distinto. O que você sabe do distinto? Aquela opção que eu usei lá não pode ser mais usada. Correto? Então, o 0 foi usado. Então, não tem mais a restrição do 0 aqui. Entendeu por quê? Porque é distinto. Eu já usei o 0. Não posso mais usar o 0 em lugar nenhum. Então, acabou a restrição. Por exemplo, eu usei esse cara aqui. Eu vou até riscar ele aqui. Ó. Eu usei ele. As opções que me sobraram não tem restrição para o começo. Eu fiquei com quantas opções aqui para o começo? 6 opções. Tem restrição aqui no meio? Alguma restrição aqui no meio? Não. Pode qualquer opção aqui no meio. Só que eu fiz uso de 2 opções. Certo? Então, daquele total de 7 opções que eu tinha, 2 já foram utilizadas. Caiu para quanto aqui, gente? 5. Eu tinha 7, perdi 2 opções. Por que eu perdi 2 opções? Porque eu já fiz uma escolha aqui no final e fiz uma escolha aqui no comecinho. Certo? Quando eu preencho as opções aqui, considera-se uma escolha feita. Não sei qual escolha, mas aqui foi feita uma escolha. Das 7 escolhas que eu tinha lá no começo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu já usei 2. Como é distinta, essas 2 não podem ser mais usadas. Caindo aqui para 5. Quando eu preenchi aqui as possibilidades, considera-se mais uma escolha feita. Então, ó, perdi mais uma escolha. Se eu tinha 5, caiu para quanto? 4. Vamos multiplicar. Isso aqui vai dar 120. Então, 120 são só os terminados em 0. Então, essa resposta aqui já saiu da disputa. Ó. Só os terminados em 0. Ou aqueles que têm final 5. Só tem a opção do 5 lá no final, né? Final com 5 lá no final. Vamos fazer a mesma estrutura. 1, 2, 3, 4. E vamos colocar o 5 lá no final. O 5 está aqui no final, ó. Certo? Pessoal de casa, fala comigo que eu não estou ouvindo vocês. Professor, estamos aqui. Ok. Ó, uma opçãozinha de colocar o 5, tá? Só que quando eu coloco o 5, quem sai do jogo, quem sai do páreo é o 5. E o 0, ele continua no páreo como opção de escolha. Quem está saindo agora é esse aqui, ó. Professor, não tem uma restrição de que não pode repetir número? Ou aquele do final 0 o senhor tirou essa restrição? Não, tá aqui, ó. O Distinto. senhor falou que podia repetir ali, repetiu no 0. Pera aí. Eu não lembro de ter falado isso, não, mas vamos repetir a explicação. Em qual caso? A situação anterior? É o final 0. Beleza, olha lá. Eu tenho a opção para ficar dividido por 5, terminar em 0 ou 5. Como o 0 está influenciando em 2 locais, como eu já falei, eu vou ter que trabalhar separado, certo? Coloquei o final 0 aqui, certo? Uma opção. Quando eu coloco o final 0 aqui, eu já não tenho mais a opção dele lá em cima. Por quê? Porque ele não pode ser repetido. Você entendeu? Então, se ele não pode ser repetido, eu não posso mais usar o 0, porque eu já usei ele aqui no final. Dessas 7 opções que nós tínhamos aqui na questão, ó, me sobra com 6, ó. Por isso coloquei o 6 aqui. Pegou? Proceda, professor. Beleza? Aí o que acontece? Aqui no meinho aqui não tem restrição. Só que eu já fiz 2 escolhas. Eu já preenchi o final com o 0 e já preenchi uma escolha aqui no início. Eu não sei qual, mas já preenchi. Então eu vou perder 2 opções para colocar aqui no meio, certo? Aí eu contar aqui tudo, eu tinha 7 opções, mais 2 não pode ser usada, cai para 5. Aí eu já preenchi aqui, cai mais uma opção, cai para 4. E assim eu multiplicando, eu vou ter o total com o final 0. Beleza? Tranquilo em casa? Agora eu entendi, professor. Beleza, vamos com o final 5 agora. Se eu colocar o 5 lá na unidade, eu vou perder a opção do 5. Até risquei ele aqui, ó. Ele já ficou lá no final. As minhas opções que sobraram agora foram 0, 1, 2, o 3, o 4 e o 6. Como o 0 está como uma das opções, eu vou ter restrição aqui no começo. Eu não posso colocar 0 aqui na unidade. Certo? Aqui, ó.
Agora eu tenho uma restrição. Não posso colocar o 0. Certo? Então tem uma restrição aqui. Beleza. Não posso usar o 5, já ficou lá no final. Não posso usar o 0 pela restrição do problema. Fiquei com quantas opções aqui? Eu tinha 7, né? Uma eu já perdi, a outra eu perdi pela restrição. Então fiquei com 5. Aí eu já fiz uma escolha no final do 5 e fiz uma escolha aleatória aqui diferente de 0. Certo? Então fiz 2 escolhas. Como o meio aqui não tem restrição, das 7 opções que eu tinha lá, já usei 2, cai para 5. Esses números que estão repetidos aqui são as opções, tá? São as opções. Não quer garantir que nós temos que repetir aqui, não. São as opções. E depois? 4. Não, Multiplica. eu não entendi por que ali repetiu 5. Sim, vamos lá. Pensa assim, não pensa. Aqui nós estamos colocando as opções de escolha, a quantidade delas, tá? O que aconteceu? Fixei o 5 lá no final, foi uma escolha. Aqui no início eu não posso colocar o 0 e não posso colocar o 5 como algarismo, porque já foi feita a escolha. Então vai sobrar 5 opções de escolha aqui do quadro. Tá? Aí acontece, aqui no meio, na posição da centena, eu não tenho restrição nenhuma. Poderia colocar qualquer algarismo. Só como eu estou fazendo escolhas distintas, eu já preenchi 2 etapas, uma no final e outra no começo, então eu já perdi 2 possibilidades. Não, tem 2 possibilidades que eu não posso. Você também preencheu uma no primeiro 5, então não tirariam 3? Eu perdi uma possibilidade aqui, certo? Certo. Perdi uma possibilidade aqui. Uhum. Então, daquelas 7 que eu tinha no total, 2 eu não posso usar, então eu continuo tendo 5 possibilidades aqui. Tá bom. Ou melhor, desses 5 que eu tenho aqui, cairia para 4 aqui. Só que aí volta o 0. O 0 pode ser excluído aqui. Tá, entendi. Então fica 5, tá? Uhum. Aí agora, cai mais uma opção, porque eu já fiz preenchi mais um quadrinho desse, uma vaguinha dessa, caiu para 4. Agora é só multiplicar, 100. Faça o que com o resultado? Somar. Então aqui, 120 somado com 100, 220. Você percebeu, nesse exercício, algo parecido com aquele do número par que eu falei na última aula aqui. Certo? Quem é o dono da resposta? Dessa vez você levou um bis para você. Exercício de desafio, só que eu não falei. Eu queria ver o comprometimento sem falar nada. Tá? E aí o cara, quando você fala, o pessoal arruma uma resposta de qualquer jeito. Beleza? Aqui nessa sala eu devo 2 bis. Um para quem está em casa, eu lembro que o rapaz acertou o do par, e o outro para ti. Vamos pensar no último que eu coloquei aqui. Já tem gabarito? Antes do senhor fazer a 3, o senhor poderia... Tem alguma forma de fazer sem abrir a conta da 2? Abrir um final 0 e final 5? Tem como fazer sem, né? Não tem. Não tem porque dá divergência. Por causa da entendi. Não tem. Por causa desse cara aqui, ó. Você vê que o 0, ó, ele é uma opção do final e o 0 é uma restrição no começo. Pegou? Entendi. Então, quando tem um elemento que ele influencia em 2 locais de escolha, o ideal é abrir uma para ele. Vamos lá. Questão número 3. Tem um gabarito aqui. 34. Oh, desculpa. Eu tenho um gabarito 84. Coloquei ele no cantinho ali, fora até um pouquinho. Só para eu guardar as respostas. 600. O meu deu 720. Prof, aqui tem 100 e 216. Estou colocando aqui 100 e 216. E 288. Você está vendo, né? Quantas respostas diferentes tem também, né? Você já percebeu que é um exercíciozinho danado.
120. 120. Eita, exercíciozinho danado, que aquele pessoal sai e fica todo mundo discutindo a resposta depois lá na saída da prova. Desde que não seja uma resposta ali, eu deixo você mudar ainda. $500? Eita, pega, ficou grande agora, hein? Professor, tem uma aqui, 696. Posso fechar, gente? Vamos fechar, né? Senão não vai dar tempo de eu discutir a questão. Tem 10 minutos. Tem mais uma resposta falando 240. 40? É. Tem 240 aqui também? 240, escutei? Sim, isso foi no chat. Caraca, vamos discutir essa questão. Essa questão já deu o que falar. Há um monte de raciocínio diferente. Vamos lá. Esse problema é o clássico. Você deve ter visto isso aí já nas séries anteriores ou algo parecido. Probabilidade gosta de pelo menos um também. Então, vamos lá. Vamos entender o exercício. Tem 10 atletas. Dentro desses 10, 4 brasileiros. Então, teoricamente, nós temos aí 6 que não são brasileiros. Vamos chamar de estrangeiro. Certo? Aí eu quero saber de quantas maneiras pode ocorrer os 3 primeiros colocados com pelo menos um brasileiro participando entre esses 3 primeiros colocados. O que pode acontecer? Eu posso ter um brasileiro no primeiro lugar, o estrangeiro no segundo, estrangeiro no terceiro. Pode ter um brasileiro no segundo lugar, estrangeiro no primeiro, estrangeiro no terceiro. Pode ter um brasileiro no terceiro lugar, com um estrangeiro no primeiro e segundo. Como eu posso ter um brasileiro no primeiro, um brasileiro no segundo e o terceiro estrangeiro? Posso ter um brasileiro no primeiro, outro no terceiro e o estrangeiro no meio, no segundo. Como eu posso ter os 3 brasileiros? Certo? Só para você ter uma ideia. Só um pouquinho em casa. Só ouvir a pergunta aqui. ABC é um, ABC é outro, e assim, trocar a posição dele também é. Isso é só com os 3 brasileiros lá no fim. E isso conta. Isso conta. Você tem que tomar esse cuidado que ele conta. Por isso que é só multiplicar. Pode falar em casa. A pergunta já foi esclarecida aqui. Então, prof, eu tenho que dividir em casos também? Por exemplo, em um pódio, um brasileiro e 2 estrangeiros, ou 2 brasileiros e um estrangeiro, 3 brasileiros e nenhum estrangeiro, depois multiplicar por 3 fatorial, ou nada a ver? Pode. Pode porque, na verdade, você vai pegar um brasileiro e 2 estrangeiros e você vai calcular aí. Só que aí, você, na verdade, não é nem 3 fatorial. Você tem que pensar que esse um brasileiro pode ocupar primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar. Então aí você vai ter que multiplicar por 3. Mas existe um caminho mais curto. Porque se eu for fazer assim, vai dar um trabalho danado. Vai pensar com um brasileiro, depois vai pensar com 2 brasileiros e fazer a variação deles, depois com os 3 brasileiros. Existe um caminho mais curto, esse pelo menos um. Entendi, prof, obrigada. Tá. O brasileiro tá trocando e o estrangeiro tá bem. É isso mesmo, por 3 fatorial. Tá certo a menina de casa. Pensei só no brasileiro aqui. Vamos lá. Funciona assim. Toda vez que o problema aparecer com esse pelo menos um aqui, esse aqui, ó, que é clássico, pelo menos um, você pode usar o seguinte raciocínio. Você calcula, deixa eu ficar aqui, eu tenho que aparecer, estou bonitão hoje.
Se você calcula o total de pódios que pode acontecer, sem levar em conta se é brasileiro ou estrangeiro que estão no pódio. Certo? Aí eu pergunto para vocês, que tipo de pódio não pode ser contado ali? 3 estrangeiros. Então, se eu calcular o total de pódios que tem, depois calcular o total de pódios só com os estrangeiros, certo? O que eu faço com o resultado? Não posso ter o pódio só com o estrangeiro. Então, do total que eu já calculei, eu tiro os estrangeiros. O que sobra, tem pelo menos um brasileiro. Vamos lá? Entendeu a ideia? Vou repetir. Vou repetir escrevendo agora. Você faz o total, colocar aqui total geral. Certo? 1, 2, 3. Total geral. Então, não vou observar se tem estrangeiro ou brasileiro. Vou fazer o geral. Dentre os 10 que eu tenho disponível. Me ajuda aí. Para o primeiro lugar, eu tenho quantas opções? 10. Para o segundo lugar, levando em conta que já aconteceu o primeiro lugar. 9. Depois, 8. Isso vai dar 720. Beleza? Esse é o geral. Ou seja, todos os possíveis pódios que podem ocorrer nessa corrida. Hã? Não, eu só estou analisando o pódio. Eu conto possibilidades. Eu conto possibilidades. É como se fosse os dígitos, 3 dígitos. Eu tenho as possibilidades. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou até escrever aqui, ó. Vou contar agora os pódios só com estrangeiros, que eu chamei os não brasileiros de estrangeiros. Ó, pódio só com os estrangeiros. Certo? Ou seja, nesse pódio, eu só posso contar com os estrangeiros. Como que eu faço para garantir que só os estrangeiros vão chegar nos 3 primeiros lugares? Aí remove o número de brasileiros, trabalha com 6 total. Muito bem. Remove, ela tira os brasileiros do grupo, sobram 6 e só que são estrangeiros. Então você vai contar somente entre as opções dos estrangeiros. Você vem aqui, ó. 6 possibilidades no primeiro lugar, porque são 6 estrangeiros no total. Tranquilo aí? Aí, diminui uma opção. Fica assim, ó. 6, 5, 4. Multiplicando 120. Então, nós sabemos que desses 720 pódios que pode acontecer no geral, 120 está só com estrangeiro. E o problema é que é pelo menos um brasileiro. Se eu tirar os pódios que só tem estrangeiro, o que sobra são pódios que tem pelo menos um brasileiro. Entendeu a jogada? Eu tirei aquele que não pode acontecer. Então, vou fazer isso aqui, ó. 720 menos 120. Resposta 600. Aí nós temos aqui uma resposta correta, que foi uma garota de casa que falou. Por favor, manifeste aí. Foi eu, Nome de quem falou? Isadora. Isadora. Isadora, você, quando vir no presencial, tem uma caixinha de bis comigo, tá? Oi? Quando eu acertar, você não pode dar nada. Vou, se for dentro da questão que tava... Ó, todo aquecimento não vale, tá? Todo aquecimento eu não vou... Não... Beleza? Bacana, né? Dá tempo de jogar mais um? Tem um bem legal aqui agora. Vou jogar mais um, só que esse vocês vão pensar, depois eu passo a resposta. Obrigado pela participação em casa, foi top, hein? Vamos para o último exercício. Gente, eu gosto dessa participação. Se não tiver essa participação, porque vocês pensam, discutem. O último exercício da tarde. Não vai dar tempo de eu resolvê-los aqui, depois vocês... Eu não vou deixar o gabarito, vocês vão ter que pensar sem o gabarito. Não vale ficar consultando. Pensar e confiar. Você pode consultar depois de resolver, pelo amor de Deus, né? Exercício número 4. Se fosse resolvido aqui no ato, sim, mas não vai dar tempo.
Olha lá. Vou lendo aqui, ó. Quantos números ímpares? Quantos números ímpares maiores que 500 com 3 algarismos distintos, vírgula, podem ser formados com os algarismos com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7. É isso. Repetindo, quantos números ímpares maiores que 500 com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos? 3, 4, 5, 6 e 7. Pensa aí, próximo encontro dou a resposta, tá? Aí não tá valendo bis mais, tá? Abraço a vocês de casa, muito obrigado pela participação. Acredito que essas aulas estão sendo bem legais, tá? Me deu feedback, semana que vem vou encontrar outra turma no presencial. Seja bem-vindo. Vamos cuidar. Higienização, máscara, espaçamento. Beleza? Obrigado. É intervalo agora, pode sair. Obrigado pela aula, professor.